Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao canal. Francisco Carvalho aqui, hoje 29 de outubro, e este vídeo é direcionado aos cristãos. Gente do céu, tem um vídeo de 1 minuto e 23 segundos circulando na internet. Nesse vídeo, o Ed Renekiewicz, umas afirmações. Pessoal, não é trabalho fácil contrapor pastor, contrapor a ideia de pastor, mas eu me sinto no dever de fazer. Ouça o áudio. Não vou colocar o vídeo por questão de direito de imagem. Literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente, digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. De enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Ed René não vem fazendo isto com ingenuidade, minha gente. As interpretações que ele faz da Bíblia, ele as faz bem consciente e, portanto, traz sentimento de desejo de reinterpretar a Bíblia com as regras da sua própria hermenêutica. Isso não se trata de desvio inocente. Por exemplo, um irmão que ingenuamente erra na hermenêutica e aplicação da Bíblia é uma coisa. Outra coisa é querer estabelecer uma hermenêutica subjetiva para interpretar a Bíblia. É comum surgir na história pessoas que quiseram reinterpretar as Escrituras Sagradas. Outros, muitos já fizeram isso, minha gente. Eu defendo a hermenêutica de interpretação literal da Bíblia. E quando não faz sentido a interpretação literal, usa-se outro método. Poucas partes da Bíblia não fazem sentido a interpretação literal. Defendo a hermenêutica em que a Escritura interpreta a Escritura. Defendo que a Escritura é inspirada, como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, a Escritura Sagrada, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Sou contrário à ideia de que cada pessoa faça a sua própria interpretação da Bíblia. A interpretação com seus ideais subjetivos e de conformidade com o seu próprio gosto. A interpretação da Bíblia, gente, é coisa séria, é muito sério. Apocalipse, por exemplo, no capítulo 22, versos 18 e 19, portanto, diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, ou seja, do livro de Apocalipse, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Essa é uma referência bíblica no livro de Apocalipse para aqueles que aumentarem ou tirarem do livro alguma coisa. E fica a pergunta: essa mesma regra não se aplica às Escrituras? Essa mesma regra não se aplica a toda a Bíblia? Eu deixo aqui a pergunta. Tenho o dever de contrapor estas ideias, que, ao meu ver, são gravíssimas, porque solapam as Escrituras Sagradas e tornam a sua interpretação patrimônio da hermenêutica de cada um. Neste caso aqui, a hermenêutica do René, a hermenêutica dos expoentes que apoiam essa mesma ideia. Eu separei nesta fala do René 8 afirmações. Neste vídeo,
eu vou refutar duas delas. A primeira, nas suas linhas, diz René, a Bíblia é insuficiente. E a segunda afirmação, nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação. No vídeo posterior, eu vou fazer pelo menos 3 vídeos contrapondo essas 8 ideias do René. Eu não faço tudo aqui neste vídeo para não ficar muito longo e cansativo. Neste vídeo, eu vou contrapor apenas a 2 das suas ideias e nos demais vídeos, nos 2 vídeos seguintes, eu vou contrapor as demais ideias. A primeira ideia que eu vou contrapor aqui, diz René, nas suas linhas, a Bíblia é insuficiente. Essa afirmação, minha gente, precisa ser combatida porque a Bíblia, quanto à sua literalidade, é completa e suficiente. Repito, a Bíblia, quanto à sua literalidade, é completa e suficiente. Jesus nunca disse que a Escritura antiga e as Escrituras antigas eram insuficientes. Mas o René se coloca em uma posição em que pode afirmar que a Bíblia literal é insuficiente. Nem Jesus fez isso. Quando Jesus veio, já havia Escritura sagrada. As Escrituras antigas já existiam. Mas Jesus nunca disse, nunca supôs, nunca deixou a entender que as Escrituras antigas, quanto à sua literalidade, eram insuficientes. Jesus sempre valorizou a literalidade das Escrituras antigas. Em Mateus, são tantos os textos que eu poderia citar aqui, mas não é possível. Em Mateus capítulo 5, versos 18 e 19, por exemplo, diz, o próprio Senhor Jesus diz, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, ou seja, até que tudo isso aqui termine, nenhum jota ou nenhum tio jamais, olha só a expressão de Jesus, jamais passará da lei mosaica. Ele está se referindo à lei mosaica. Nesse momento aqui, ele está no monte, na montanha, ensinando um sermão enorme. Então ele diz, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei de Moisés sem que tudo seja cumprido. Tudo vai ser cumprido. Tudo da lei, tudo das Escrituras antigas vai se cumprir até o fim. Até o último instante, tudo vai se cumprir. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, disse Jesus, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como eu disse, nunca desvalorizou as Escrituras antigas. Jesus reprovou as tradições e ensinos resultantes de distorções e interpretações falsas das Escrituras antigas, mas jamais reprovou a literalidade. Em Mateus capítulo 15, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntaram. Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então chegaram a Jesus alguns perguntando por que os discípulos de Jesus transgrediam as tradições dos anciãos. E Jesus perguntou a eles por que eles transgrediam o mandamento de Deus com as tradições deles. Tanto a literalidade quanto a correta e consistente interpretação das Escrituras são suficientes. Uma não se separa da outra. Não há separação entre a literalidade, a correta literalidade e a correta interpretação. Não há dissociação. Ao longo da história, tentativas e mais tentativas, homens surgem fazendo esta dissociação entre a correta literalidade e a correta interpretação. Esse é um dos primeiros passos
uma das primeiras estratégias usadas para fazer desacreditar a Bíblia. É criar essa dissociação que não existe. A literalidade da Bíblia é suficiente, ainda que interpretações equivocadas existam, ainda que interpretações falsas existam. Não é porque elas existem, e não é pelo fato de ser difícil a interpretação consistente da Bíblia, que isso legitima esta afirmação de que a literalidade da Bíblia é insuficiente. Nada justifica. A interpretação consistente entre a literalidade e a verdadeira mensagem do texto literal é tão difícil que todos os teólogos e pregadores tropeçam. Mas isso não justifica atribuir insuficiência à literalidade das Escrituras. A insuficiência humana não anula a suficiência da literalidade da Bíblia. Eu pergunto, o texto literal da Bíblia é insuficiente porque não conseguem colocá-lo dentro do vosso esquema mental e das vossas demandas? É porque tem textos incômodos aos vossos ideais? Textos claros como a luz do meio-dia? Alguns editam a Bíblia e excluem os textos incômodos. Existem edições da Bíblia que eles tiraram textos, versículos e partes que eram muito incômodas às ideias deles. Outros excluem os textos, afirmando que eles não valem mais e precisam ser reinterpretados, atualizados. O que justifica o René fazer esta afirmação? É certo que existe uma demanda universalista muito grande, existe uma demanda antinomista muito grande, existe uma demanda progressista muito grande. Essas demandas existem. A demanda universalista nega o inferno a fim de que todos entrem no céu. A demanda antinomista nega a necessidade da lei moral, afirmando que apenas a graça é suficiente para reger a vida das pessoas. E a demanda progressista nega os princípios e valores originais, aqueles princípios e valores originais e primeiros, e estabelece os seus próprios. René, em nome do amor, em nome da graça, em nome da paz, atende estas demandas e nega a necessidade das Escrituras Sagradas e estabelece a suficiência da sua própria hermenêutica. A interpretação literal da Bíblia, minha gente, é a interpretação mais consistente com um verdadeiro ensino geral das Escrituras Sagradas. Não existe outro método de interpretação que torne a interpretação mais consistente com o ensino geral da Bíblia do que o método de interpretação literal. Não existe. É o mais seguro. O método de interpretação literal da Bíblia é o mais seguro. É o método em que ocorre menos erros de interpretação, menos erros perigosos de interpretação. Ainda que nós, que defendemos as Escrituras Sagradas como suficientes e defendemos a suficiência da literalidade das Escrituras, sofrendo todo tipo de afronta e injúria, como diz um dos vossos que nos acusam de picaretas da fé que alimentam ódio, são coisas assim que somos acusados, somos injuriados, nós que defendemos a interpretação literal das Escrituras, ainda assim vamos nos manter firmes até o fim, defendendo que a Bíblia Sagrada, em todos os sentidos, é absolutamente suficiente. É completamente suficiente. A Bíblia literal é suficiente para todos, não só para aqueles que se colocam como Deus, mas também para aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Gente, é tão afrontoso a Deus dizer que a Bíblia é insuficiente. É tão afrontoso quanto dizer: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ambos são afrontosos a Deus. O meu contraponto a esta afirmação de que a Bíblia é insuficiente
é justamente o contrário. A Bíblia é completamente suficiente, é totalmente suficiente. Ela é suficiente em sua literalidade e ela é suficiente na mensagem da literalidade. A Bíblia é suficiente na correta literalidade e na correta mensagem da literalidade. E não há dissociação, não há separação uma da outra. A Bíblia toda, completa, em todos os sentidos, é absolutamente suficiente. A segunda afirmação do René, nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação. Essa frase precisa ser contraposta também, porque ela faz parte da mesma ideia, do mesmo engano. As entrelinhas da Bíblia a que René se refere é a interpretação que fazem com base na subjetividade. Porque uma coisa é a Bíblia interpretar a Bíblia, o texto literal interpretar a Bíblia. Outra coisa é o texto da Bíblia ser interpretada com base em subjetividade. São duas coisas diferentes. Então, as entrelinhas a que se refere, se trata de interpretação feita na base da subjetividade. Ou seja, interpretam Jesus Cristo nos evangelhos e com esse produto da sua interpretação, interpretam as demais escrituras. Primeiro fazem a interpretação de Jesus no evangelho com base na sua própria subjetividade, ou seja, na subjetividade daquele que interpreta, e o produto dessa interpretação que fazem de Jesus Cristo, interpretam as demais escrituras. Isso está sendo chamado de as entrelinhas da Bíblia. É isso o que ele chama de a Bíblia em suas entrelinhas. A Bíblia, como produto dessa hermenêutica, minha gente, diz René, explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação. Essa grande revolução e transformação a que se refere são exatamente aquelas revoluções e transformações das demandas dos universalistas, dos antinomistas e dos progressistas. É esse tipo de revolução e transformação a que se refere. Gente, o significado de revolução, pelo amor de Deus, entenda, pelo amor de Deus, o significado de revolução quer dizer se levantar contra o que é verdadeiro, contra os princípios e valores originais. E isso é o que buscam. Essa demanda universalista, antinomista, progressista, busca esse tipo de revolução. Busca essa revolução, essa transformação. Daí interpretar a Bíblia para promovê-las. Outra coisa, minha gente, a interpretação da Bíblia pelo método de interpretação literal transformou para o bem, transformou para a vida eternal, transformou para a salvação a vida de milhares, de centenas de pessoas e continua a transformar. A roda não precisa ser reinventada e a Bíblia não precisa ser reinterpretada. A Bíblia, em sua correta literalidade, é poderosa, é poderosíssima para transformar a vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que esta doutrina que ensina que a Bíblia é insuficiente, não prospere. Não prospere essa doutrina e que a Bíblia literal continue a transformar a vida das pessoas para passarem a viver na verdadeira graça e na verdadeira paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Gente, no próximo vídeo vou contrapor as demais frases. E aí, o que você gostou? O que você achou do vídeo? Me conta aqui nos comentários aqui embaixo. Se gostou, deixa o seu like. Valeu, minha gente? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e a gente se vê nos vídeos que estão aparecendo aí na tela.